Estamos ao vivo nessa primeira análise. Essa é a análise de perfil das pessoas que querem avançar, que querem identificar quais são os arquétipos que estão guiando o seu posicionamento. Eu falo posicionamento porque aqui no Instagram é a nossa primeira porta de entrada. A nossa foto de perfil, ela comunica algo. Por quê? Porque o arquétipo é um modelo de algo, de qualquer coisa. E este modelo, ele compõe informações. Que informações são essas? São informações que o nosso inconsciente detecta. Então, uma foto de perfil, o inconsciente ele pode interpretar como uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais acolhedora, uma pessoa que está sorrindo, ela transmite esse acolhimento. E uma pessoa que está com um sorriso mais fechado, às vezes está com algo no rosto, transmite um mistério. Então, todas as nossas expressões, elas comunicam algo. E o nosso inconsciente, o meu, o seu, todas as pessoas, eles conseguem identificar. Então, eu vou compartilhar aqui a tela comigo e eu quero explicar para vocês como que os arquétipos aparecem no nosso posicionamento. Os arquétipos, eles estão em tudo, porque arquétipos são cores, são palavras, são posturas, são linhas, são formas. Então, formas mais arredondadas, mais circulares, elas falam, elas têm uma informação. E tudo está relacionado com o nosso corpo e com a natureza. Então, formas mais arredondadas, elas significam o quê? O útero. Elas significam esse aconchego, esse acolhimento, é algo seguro estar ali. Então, ambientes onde tem muitas linhas retas, né, traz mais essa coisa, o nosso inconsciente já vai ficar um pouco mais receoso. Né? Então, cuide o seu ambiente profissional. O seu ambiente profissional, ele precisa conversar com o seu cliente. Então, aqui no mundo pet, mundo ao pet, aqui tem somente a empresa, só a instituição. Como que a gente faz para dar match, então? Como que a gente faz para conversar a nossa energia, conversar com o cliente? Primeira coisa é eu identificar quem eu sou. Então, aqui ele é um perfil totalmente profissional, mas nem a pessoa aparece. Né? Então, o que vai fazer essa energia se conectar? É eu aparecer, eu dar a minha essência ali. A minha essência é que vai conversar com o inconsciente. Por quê? Por causa das emoções que eu exalo. Aqui está um perfil muito frio. Primeiro, aqui eu poderia colocar, se eu fosse dona desse negócio, eu ia trazer o dono da empresa. Porque o veterinário é que precisa passar essa sensação de segurança para o cliente. Tá? Então, aqui, embora seja um perfil empresarial, né, institucional, de marca, a pessoa não quer passar essa marca pessoal, né, não quer aparecer. O que existe por trás desse não querer aparecer? Existe uma camada mais profunda ainda do inconsciente, onde eu tenho vergonha de aparecer. Eu não quero aparecer na internet. Pô, mas a internet é a minha porta de entrada para atrair esse cliente. Mas o que existe ainda mais inconsciente? Um arquétipo, um modelo de comportamento que está te guiando neste momento. E aqui eu consigo perceber que... Aqui eu consigo já perceber que existem algumas camadas do inconsciente que a gente precisa mexer. Que a pessoa precisa identificar o que está segurando ela naquela camada de não querer aparecer. E aqui a gente tem uma deusa, a deusa Perséfone, que é a deusa do submundo. Esse submundo que a gente estuda nos mitos, eles estão mais profundos, que é o quê? O nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele guarda informações de medo, de vergonha, mas se eu aparecer, o que pode acontecer? Alguém pode rir de mim. Por quê? Porque alguém riu de mim lá na minha infância. Então, vejam que aparecer aqui na internet, aparecer no seu perfil, é algo muito, muito superficial diante das coisas que a gente tem lá dentro do nosso inconsciente, que está aqui, ó, projetando o nosso negócio. Tá? Então, vamos continuar aqui nessa análise. Trazendo os arquétipos de marca, a metodologia dos arquétipos de marca aqui para dentro desse perfil. Então, aqui, na foto de perfil, eu já traria, na foto de perfil, eu já traria a foto da pessoa, do dono da marca. Quem é essa marca? Eu preciso olhar para essa pessoa, para eu conseguir me conectar. Mundo ao pet. Mundo ao pet. Mundo ao pet. Aqui eu já traria mais uma informação, tá? Mais uma informação. Essa informação aqui, ela é muito... Quem vai procurar por veterinária, é interessante ter mais uma barra aqui, alguma coisa assim como veterinária, ou tá certo que a clínica veterinária, ela está aqui. Mas eu não consigo identificar
Mundo ao pet só aqui em cima, eu acho ainda mais interessante, acho não, eu acredito que você colocando aqui um underline ou mais alguma coisa sobre o que é esse mundo ao pet, poderia trazer. Aqui embaixo eu não consigo identificar o mundo em saúde. Vacinas, exames, cuidando com o amor da sua saúde. Tá. Mundo ao pet. Posso deixar assim, mas para que eu seja encontrada dentro do Instagram, é interessante eu colocar mais um nicho aqui. Então, pode colocar mais um underline veterinário. Poderia. Mundo ao pet, daí repete aqui. Aqui eu traria o nome do dono da marca. Para quê? Porque a gente precisa ter a clareza de que a gente é uma marca pessoal. E a gente precisa se sentir uma marca pessoal. Quando a gente se sente uma marca pessoal, as pessoas começam a se aproximar, porque é eu que magnetizo as pessoas. Eu que consigo me conectar. E a partir da minha identidade, da minha atração, eu consigo criar vários produtos. Então, aqui eu crio a veterinária, eu crio uma loja de pet, eu vou criando outras ramificações, tá? A partir da minha identidade, a partir da minha marca pessoal. O que mais aqui? Vamos lá. Clínica veterinária, ok, é uma clínica veterinária. Mas aqui ainda tem, o que mais que nós temos aqui? Cuidando com amor da saúde do seu pet. Cuidando com amor. Aqui é um arquétipo do cuidador que está ativo. Lembra que eu falei que as palavras também são arquétipos, são modelos. Então, cuidando. A gente já sabe que essa clínica, se eu largar o meu meu animalzinho lá, ele vai ser bem cuidado e com amor da saúde do seu pet. Aqui está claro que é a promessa, a gente diz aqui no marketing que é uma promessa de marca, cuidando com o amor do seu pet. Eu ainda poderia acrescentar mais uma frase aqui, né? Falando um pouquinho mais sobre um problema que o meu cliente tem. Às vezes é de alguma doença específica, né, que eu posso afunilar um pouco mais e me tornar um pouco mais especialista numa área, né? Então, aqui, se o veterinário, no caso, for um especialista em algo, né, aqui eu vejo como ele está mais geral, mais clínico geral, digamos. Se for um especialista, eu posso colocar aqui a especialidade, que aí vai ficar mais específico ainda, porque uma biografia, ela precisa ser clara, simples e específica. Aqui, como é um negócio físico, interessante ter o endereço e o link aqui da... Ok, já tem um avanço. O avanço que a gente fala é o link onde o cliente clica e vai se conectar com você. Algo interessante aqui, não temos destaques. Os destaques, eles são super importantes para que eu crie... Imagina que eu crio ilhas dentro do meu perfil aqui, onde as pessoas vão se conectar. Então, se eu tenho aqui consultas, vacinas e exames, eu poderia falar um pouco mais sobre as consultas num destaque. Então, eu coloco ali, destaque uma foto que vai transmitir, relacionado com essa identidade visual. Então, consultas. Como que é a consulta, quando que acontece, o horário, eu posso entregar mais informações para o meu cliente. Quais as consultas que tem, quais os animais que atendem, né? Eu moro aqui em Florianópolis, né? Muitos só atendem cachorro e gato, mas temos outros pets também, né? Quais outros você atende? Vacinas. Outro destaque sobre vacinas. Quais são as vacinas que tem? Que horário a pessoa pode levar o animal lá? Então, quanto mais informações, quanto mais você nutrir de informações, o seu cliente melhor. Tá? Exames. Quais os exames que poderia trazer aqui? Qual o diferencial dessa clínica? Por que eu vou levar no mundo ao pet e não vou levar na outra? Então, aqui a gente precisa identificar qual é o diferencial. Talvez esse veterinário, ele tenha uma especialidade, né? Como eu falei. Só que aqui não está aparecendo essa especialidade, tá? Outra coisa interessante, o que eu vejo aqui? No feed, é importante ter essa energia da marca. Aqui eu vejo totalmente robô, né? Então, como que as pessoas vão se comunicar se os arquétipos, eles ativam as emoções? Para que a gente traga essas emoções para dentro do nosso perfil e que a gente consiga se conectar e atrair esse cliente, precisa ter a pessoa humana falando, né? Aqui que eu vejo é muito inteligência artificial, então as pessoas não vão se conectar. Dificilmente essa conexão mais emocional ela vai atrapalhar, porque aqui a gente tem uma barreira, que é a inteligência artificial, e as pessoas já estão ficando um pouco receosas, estão rejeitando, né? Por mais que a gente tente deixar cada vez mais próximo da nossa realidade, aqui eu não sinto aquela emoção,
eu não sinto vontade de levar, né? Por quê? Porque existe essa barreira. Essa foto aqui tá muito feia, né? Essa é uma foto que ela causa uma rejeição, ó, a agulha, o rosto, né, a cara feia. Então, tudo isso são emoções que o nosso inconsciente, ele não sabe se é verdade ou se é mentira. A nossa mente não sabe diferenciar isso, né? Então, veja, a agulha já é uma coisa, ui, não quero nem, quero sair correndo. A imagem também do animal está feia, a cara dela está feia. Então, não está coerente essa imagem com a promessa. Eu cuido com amor. Aonde que tem amor aqui? É aí que eu falo dos ruídos da comunicação, que precisa ser coerente. Tá? Eu nem não estou nem ouvindo ainda o que ela está falando, mas eu estou só analisando as expressões, as emoções. Qual é a emoção que está transmitindo? Ó, pegando fogo, agulha, cara feia, cara. Olha, como que eu como que o meu inconsciente vai escolher? O nosso inconsciente, ele escolhe comprar. É ele que escolhe comprar. O nosso lado racional, não é ele que escolhe a compra. Então, a nossa vontade, o nosso desejo de comprar algo é o inconsciente que escolhe. Tá? Então, você vai ficar pensando assim, será que eu levo lá na fulano ou lá no fulano? Teu inconsciente vai, rapidamente, ele já vai selecionar ele vai fazer algumas sinapses dentro da tua mente e vai identificar ali, acho que eu vou levar lá no fulano. Por quê? Não sei, eu acho que aquele lá eu sinto mais confiança. Eu tenho confiança naquele lugar, tá? Aqui também pode trazer a clínica, né? O espaço físico, como que é esse espaço, né? Aqui, essa imagem, ela não está, embora aqui quando eu abro a imagem, ela esteja toda certinha, quando foi feita lá no Canva, eu imagino que tenha sido feita lá, não foi usada a margem adequada, né? É importante ter essa delimitação, porque aqui, quando eu olho, eu vejo o quê? Eu vejo um perfil, um posicionamento de marca do arquétipo do cara comum, que é a pessoa que não atrai aquele cliente bom, aquele cliente que quer pagar bem. Eu atraio pessoas de baixa renda. E aqui eu não consigo cobrar mais, porque eu só atraio o cliente que não tem o dinheiro para me pagar para aquilo que eu quero vender. Né? Ó, tá muito informal, tá? Aqui o perfil a gente precisa caprichar, né? Dar o nosso melhor aqui no perfil, tá? Que aqui é uma das portas de entrada. Embora eu tenha o espaço físico, eu não vi nenhuma foto aqui do espaço físico. Poderia trazer o espaço físico como um chamado, né? Olha, realmente, aqui no espaço físico, eu consigo identificar que realmente o meu cão, ele é cuidado com amor e saúde. Aonde que eu estou fazendo essa verificação? A minha mente precisa ver isso, para que ela se conecte com você, tá? Várias cores, temos várias cores também, as cores também, elas falam um pouco sobre o nosso posicionamento. Então, o roxo, esse lilás, ele traz aquela sensação de transformação, que não está coerente com esse cuidado, com esse amor. As cores aqui na logomarca, o marrom, ele traz essa estabilidade, né, que pode ser, sim, está relacionado aí ao arquétipo do cuidador, a um marrom mais escuro, o branco, traz esses aspectos de segurança e estabilidade, tá? O próprio marrom ele já dá essa estabilidade. O que mais que nós temos aqui? Aqui eu vejo uma imagem de uma pessoa aqui, ó, que ela já está falando. E aqui no Mundo ao Pet, a saúde e o bem-estar do seu pet vão em primeiro lugar. Somos referência em atendimento veterinário, com uma equipe apaixonada por animais e estrutura completa para todas as necessidades do seu pet. Tá. Ó, é isso que eu quero que traga no perfil. A conexão emocional. Aqui eu ouvi a voz dela, eu ouvi a postura, eu já sei como que eu vou chegar lá e o que eu vou encontrar quando eu chegar nessa clínica, né? Então, precisa trazer mais evidências da marca, né? Aqui é só uma foto, né? Mas aí já é uma foto humana. Aqui eu sei que é ela, que é a dona, né? A dona do empreendimento. Aqui também, muito inteligência artificial precisa ter mais essa conexão emocional. Precisa estar entregando mais emoção aqui no teu perfil. Então, muitos vídeos, muito Reels. O Reels faz a conta crescer. Vamos ver quantos seguidores tem aqui. 471. Por quê? Porque não está atrativo, não está entregando esse conhecimento. Então, primeiro, eu crio esse desejo na pessoa de trazer esse meu cliente. E como que eu faço isso? Através
de explicar como é o meu serviço, como é o meu produto, como que eu cuido realmente desse animal, como que eu faço os meus procedimentos. Então, aqui precisa ter mais disso, tá? Precisa ter mais a clínica, precisa ter a vida real acontecendo aqui, tá? Então, isso aqui faz com que eu mesmo já deixo aí um monte de cliente para trás, porque eu não estou trazendo a vida real. Precisa ser vida real aqui, tá? Claro, posso intercalar com um post e outro desses aqui? Pode, mas precisa seguir a mesma identidade visual. Isso é bem importante. Ó, aqui já tem o rosa, né? Já tem o rosa, rosa. Então, quando eu bato o olho aqui, eu preciso ter a mesma identidade. Aqui até seguiu a mesma identidade, ó. O marrom, o branco, um pouco de laranja, né? Isso aqui é importante, a gente fazer essa unidade, esse universo da marca, ele precisa estar coerente com aquilo que eu vendo, tá? Então, aqui, Valdenice, é interessante que você traga mais vocês aqui, mais o dono da marca. Tem que aparecer para criar, gerar essa confiança entre você e o cliente e trazer a vida real aqui, tá? Então, essa foi a primeira análise de perfil. E uma coisa muito importante aqui, antes de qualquer coisa, de eu trazer esses arquétipos de marca para cá, para a minha identidade visual, antes eu analiso qual é o arquétipo que está guiando o dono da marca. Então, aqui, no caso, a Valdenice, que entrou em contato comigo para fazer essa análise, a gente precisa identificar qual é a energia dela. Porque dentro da Valdenice existem crenças, existem memórias que podem levar ela à vergonha de não aparecer, ou até mesmo o marido, que também é o dono da empresa. Então, o que existe dentro do inconsciente de vocês que a gente precisa olhar, qual é o arquétipo, qual é o padrão de comportamento que existe ali, que a gente precisa identificar e acender essa luz. Por que que está se escondendo? Por que não quer trazer você aqui? Tá? Então, esses estudos sobre os arquétipos, essa metodologia sobre os arquétipos, quando a gente une marketing e arquétipos, a gente consegue acessar essas informações do inconsciente. E aqui eu vejo muito o arquétipo da pessoa comum. A pessoa comum é aquela que trabalha demais, o dinheiro não chega no tanto que gostaria. Então, aqui, quando eu chego nesse perfil, eu vejo várias informações, várias cores, né? E aí, sim, eu não tenho vontade de entrar aqui e contratar um serviço, porque algo está bagunçando a minha mente, né? E isso faz com que os clientes também tenham essa mesma sensação. Então, aqui você está transmitindo algo bagunçado, algo desorganizado, e a nossa mente, ela busca pela ordem, pela organização. Quando você começa a fazer isso, os clientes começam a chegar, eles começam a entender como funciona o seu negócio, entender exatamente o que você vende, como que você cuida exatamente com o amor do seu pet, né? Então, todas essas informações, todos esses arquétipos, eles aparecem aqui no nosso negócio. Nosso negócio, ele é extremamente conectado com as nossas relações. Então, se a relação com o nosso parceiro, nossa parceira não está bem, o nosso negócio não está bem. Depois a gente vai para uma outra camada. Se o meu negócio não está bem da forma que eu gostaria, eu tenho que olhar qual é a minha relação com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Então, relação e negócio, eles andam juntos. E aí eu tenho uma ferramenta para fazer, para identificar melhor isso, que é a mesa radiônica de ativação de arquétipos, exatamente para identificar qual é esses pontos. Por que que eu quero avançar? Por que que eu quero faturar 10, 20, 30 mil e não consigo? Existem barreiras no inconsciente, certo? Então, essa foi a primeira análise de perfil aqui do Instagram, onde a gente vai ao longo dessas semanas, fazer uma análise por semana, por dia, para que vocês entendam exatamente aonde está esse arquétipo. Então, estão nas palavras, estão nas cores, e cada cor, cada palavra, cada imagem transmite uma sensação, que gera o quê? Um comportamento. Então, essa sensação aqui de raiva, aqui é raiva, está afastando os clientes. Vamos ver o que ela fala aqui. Ofensiva é, na verdade, uma overdose hormonal brutal. Ó, tá vendo? Palavras agressivas, palavras... Então, aqui já afasta, já não quero nem ver, porque se a minha energia está ruim, eu já não quero mais nem ver isso aqui. É essa leitura que o inconsciente faz, tá? Então, eu vejo que existem aqui muitos ruídos que precisam ser eliminados. Como que a gente elimina? É identificando o teu arquétipo, identificando qual é o teu arquétipo de poder, que é o pessoal, né? Quais são esses arquétipos? Aonde que você está conectado? Qual é o modelo, o padrão comportamental que está ali guiando a tua vida?
Uma coisa importante, então a gente identifica essa nossa essência, acende a nossa luz. A gente perde esse medo de gravar, perde esse medo de ficar, o que o outro vai pensar? A gente perde esse medo de ficar pensando sempre na escassez, né? Então, tudo isso, tudo que a gente tem na nossa mente, reflete no nosso negócio, tá? Como que eu faço para ativar um arquétipo mais forte? É identificando a tua luz, acendo a tua luz, e aí a gente começa a trazer essas sensações para dentro do perfil, tá? Na imagem, nas palavras, nas cores, né? Tudo isso tem que estar harmônico. E aí, claro, eu fiz aqui uma identidade visual na minha loja. Quando eu chego lá na minha loja física, ela tem que estar com a mesma identidade visual, tem que estar coerente. Então, se aqui eu digo que eu cuido com amor, lá dentro do mundo físico, também eu preciso transmitir as mesmas sensações. Talvez lá no mundo físico, sim, lá tem esse cuidando com amor da saúde do seu pet. E aqui, no virtual, eu não consigo sentir essa mesma emoção, tá? Então, essa coerência tem que bater. Para quê? Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele faz essa leitura e muito rápido, muito rápido. Então, ele vai escolher, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou lá no fulano, porque esse aqui não me passou, eu não sei, algo está confuso aqui. E a gente vai escolhendo, assim como a gente faz com uma roupa, com uma comida, com um lugar, a gente vai escolhendo, mas racionalmente não é a gente que escolhe, a gente acha que é a gente que escolhe, mas quem escolhe é o nosso inconsciente, por conta das imagens, ok? Então eu vou ficando por aqui, essa foi a primeira análise de perfil, e a gente vai trazer outras ao longo da semana, bom? Muito obrigada, Valdenice, por participar desse quadro, e esse é um quadro que faz parte lá da Semana dos Arquétipos, do Segredo dos Arquétipos. O Segredo dos Arquétipos é um evento online e gratuito, para que você comece a se adaptar com essas metodologias dos arquétipos, arquétipos do autoconhecimento e arquétipos de marca. Eu vejo vocês lá dentro do nosso grupo O Segredo dos Arquétipos. Tchau, tchau.